Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, de bênçãos, de saúde, de vitórias, de conquistas, em nome de Jesus. Amados, a palavra de hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 34. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, tá? Deixa um like no vídeo, ativa as notificações para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal, tá bom? E ser abençoado ou abençoada com a palavra de Deus. Vamos lá, vamos à leitura. 1 Samuel 17, 34 diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um urso ou um leão e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amados, Davi está contando para Saul um dos seus testemunhos. Eu acredito, no meu coração, que Davi tinha mais história para contar. É possível que Davi já tivesse defendido essas ovelhas muitas vezes. É possível que Davi tivesse defendido não somente de leões e ursos, mas também de lobos, uma vez que o lobo é o principal adversário da ovelha. Tá? Mas ele conta somente do leão e do urso, porque são os animais mais fortes e que tem mais a ver com o gigante, tem mais a ver com a situação que eles estavam vivendo. Um homem maior, muito mais forte, desafiando o povo de Deus, o exército de Israel. Nesse relato de Davi, nós percebemos que Davi ele luta literalmente com o urso e com o leão. Ou seja, diferente do que acontece quando Davi enfrenta o gigante Golias, que ele taca uma pedra, derruba o gigante, tira a espada, corta a cabeça. Diferente disso, com o urso e o leão, ele não tacou pedra. Com o urso e o leão, ele correu atrás. Isso é interessante porque se o leão abocanha, né, uma ovelha e vai embora, e o Davi, vendo isso, vai atrás do leão, e parece que o leão foge de Davi, da forma como ele conta, e nisso do leão fugir de Davi, Davi correr atrás dele, quem é mais rápido? Quem é mais rápido? É Davi ou é o leão? É o leão ou é Davi? Obviamente que o leão corre mais rápido do que qualquer ser humano, principalmente um jovem. Então, Davi está mostrando no seu relato que Deus lhe deu graça para correr tanto quanto o leão, ou mais que o leão, até o alcançar. No seu relato, Davi ele conta que a ovelha já estava na boca do leão. Ou seja, o leão já tinha mordido a ovelha, uma ferida mortal com certeza. Talvez essa ovelha já estivesse morta. Mas ele tira a ovelha da onde? Ele tira da boca do leão. Se você pesquisar sobre a mordidura do leão, você vai ver ali o nível de força que uma mordida de um leão tem. E quando ele morde, que ele trava, o quão difícil é de abrir aquilo. Então Davi está contando que Deus lhe deu graça, que Deus lhe deu força para abrir a boca do leão, para tirar a ovelha da boca do leão. E quando Davi pega a ovelha de volta, ele diz no seu relato, levantando-se ele contra mim, que agora ele não tem mais ovelha, ele vem contra Davi. Então o bicho se levanta contra Davi, ele pega pela barba, né? A parte de baixo, talvez no caso do leão, a juba embaixo.
ele pega pela barba e fala, você não vai levantar não, você vai pro chão. Ele pega e puxa, joga no chão, e aí ele diz, e o feri e o matei. Eu agarrei pela barba, no verso 35, o feri e o matei. Então ele está dizendo que semelhante a Sansão, que também derrotou um leão, Deus deu para ele uma força tal de abrir a boca do leão, de pegar pela juba do leão, de jogar no chão. Como é que você joga um leão no chão, irmão? Só puxando. Como é que joga? A força do leão é muitas vezes maior do que a força de um ser humano. Então ele está contando que Deus deu para ele uma graça, uma força, né? Que Deus, ou seja, Deus foi com ele em toda essa situação de jogar o leão no chão e de matar o leão ali. Mas o mais impressionante nisso tudo é o motivo. Por que ele foi atrás da ovelha? Você já parou para pensar? Por que ele foi resgatar uma ovelha que já está na boca do leão, possivelmente já está morta? Na boca do leão, na boca do urso? Por que ele foi atrás? É claro que ele sabe que vai conseguir recuperar a ovelha. Se ele não acredita nisso, ele não vai atrás. Se você não acredita em alguma coisa, você não faz. Então ele acredita que vai recuperar a ovelha, ele acredita que vai conseguir resgatar essa ovelha. Então, por que ele foi atrás? É só porque ele acredita? Não, tem um motivo maior. Ele conta para nós esse motivo no verso 36. Ele diz, esse incircunciso filisteu será como um deles. Ou eu vou vencer ele do jeito que eu venci o urso, ou eu vou vencer esse gigante do jeito que eu venci o leão. E igual o motivo, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então o motivo pelo qual Davi vai atrás do leão, o motivo pelo qual Davi vai atrás do urso, o motivo pelo qual Davi vai enfrentar o gigante é o mesmo motivo. Trata-se de uma experiência que ele tem com Deus. Eu não estou falando da experiência de matar leão, matar urso. Tá? Eu estou falando de experiência com Deus. Comunhão com Deus. O que é experiência, comunhão com Deus? É você conhecer a Deus de um jeito que ninguém conhece, que pouca gente conhece. E Davi, ele conhece a Deus. E ele sabe que Deus não recebe afronta. E ele sabe que Deus não pode ser afrontado assim e ficar por isso mesmo. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém pode afrontar a Deus e continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não. Deus, ele é vingador. Como diz o profeta Naum, capítulo 1 de seu livro. Deus é vingador. Então, ele sabe, ele tem uma comunhão com Deus. Tá? E ele sabe que Deus ele não permite essa afronta. E Deus não permite afronta. Ele sabe que se dispondo para lutar contra o gigante, ele está defendendo o exército de Deus. E, na verdade, no nome de Deus. Porque é Deus que defende o seu povo, é Deus que defende o seu exército. E ele vai como representante do Senhor. Do mesmo jeito que ele sabia que Deus não deixaria que o rebanho fosse dizimado pelo leão ou pelo urso, que o rebanho fosse assustado. Porque quando ele volta com essa ovelha, né, ele resgata a ovelha do leão, do urso, como é que ficam as outras ovelhas diante do que o pastor fez? Coisa linda e maravilhosa. Então ele tem isso no seu coração. Ele tem isso no seu coração. Se Deus, ele me dá essa graça para cuidar tão bem assim do rebanho que está sobre os meus cuidados, né? Muito mais dos homens. Se Deus se importa com ovelhas, muito mais vai se importar com os homens. Você está entendendo o que Davi entende da parte de Deus? Ele sabe, nesse sentido, nessa situação, ele sabe mais ou menos como que Deus pensa. Nessa situação, ele sabe mais ou menos o que Deus sente. Nessa situação, ele sabe mais ou menos o que Deus faria. Ele conhece Deus de um jeito que ninguém conhece. Oh, aleluia! Ele conhece Deus, irmão, de um jeito que ninguém conhece. Ele sabe o que Deus faria. Ele sabe. As pessoas estão todo mundo com medo, todo mundo amedrontado, o exército inteiro de Israel recuou, o Saul se escondeu.
Mas o Davi, ele sabe o que Deus faria. Ele, opa, eu conheço o meu Deus. Deus não vai permitir essa afronta. Deus não vai permitir. E eu sei que se eu me dispor a enfrentar esse gigante, Deus vai fazer questão de ser comigo, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. Você está entendendo? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para você. Davi, ele tem essa comunhão com Deus, ele sabe o que Deus faria, de maneira que Deus não precisa mandar ele matar o gigante, ele já sabe. Deus não precisa mandar ele fazer, ele já sabe. Aleluia, porque eu sei que Deus vai agir. Porque Deus não permite esse tipo de coisa. Porque Deus não permite afronta contra o seu exército, o exército do Deus vivo. Porque o gigante filisteu, ele não estava desafiando apenas o exército, ele estava amaldiçoando pelos seus deuses, amaldiçoando o Deus de Israel, né? Falando bem dos deuses que os filisteus adoravam. Você vai ver isso quando Davi enfrenta ele. Lá no verso 45 em diante, o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Está no verso 43, perdão. Pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então isso ele fazia também nesses 40 dias, de manhã e de tarde, afrontando o povo de Israel, amaldiçoando. Então Davi sabe que a luta não é entre a gente aqui, o negócio é com Deus, tá afrontando Deus, e Deus só precisa de um para usar. Deus só precisa de um que esteja disposto a se deixar ser usado pelo Senhor, para trazer vitória para o povo todo, para trazer vitória para todo mundo, para o exército inteiro. Aleluia, glória a Deus. Então a diferença que é quando você conhece Deus, quando você tem intimidade com Deus, quando você sabe o que Deus faria, quando você sabe a vontade do Senhor em determinada situação, em determinada circunstância. Davi está dizendo, sabe por que eu vou ter vitória, Saul? Porque ele está afrontando o exército do Deus vivo, o mesmo Deus que me deu graça, que me deu força, que me deu toda a capacidade para derrubar o leão, para matar, para vencer o urso. Ele também vai me ajudar a vencer o filisteu, porque a batalha não é nossa, Saul. Essa batalha não é nossa não, meu filho. Essa batalha é de Deus. Aleluia. Então por isso vamos vencer, porque Deus não perde as suas batalhas, porque Deus nunca perdeu uma batalha. Nós somos o exército do Deus vivo. Essa batalha é dele. Ei, cantou, me narras, tui, claro, estou reminde, raie, fly. Essa batalha é de Deus, irmão. Uma coisa é você lutar por você mesmo. Uma coisa é você lutar por conta própria, por você mesmo, por sua batalha, um negócio pessoal seu. Outra coisa é você lutar por Deus. Outra coisa é você lutar pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que agrada a Deus, pelo povo de Deus, pelo exército do Deus vivo. Aleluia! Então pare para pensar de quem é essa batalha que está na sua frente. De quem que é? Ela é sua ou ela é de Deus? Porque se ela for de Deus, meu irmão, pode ter certeza, Deus ele vai contigo, Deus ele vai dar vitória, porque ele não perde as suas batalhas. Amém? Bom dia.